Fui a medo, mas valeu a pena. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Quando Fores Minha, da Morgan Bright. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Penguin o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigada. E deixem que vos diga que eu, quando pedi este exemplar, fui um bocadinho a medo. Porque eu tinha lido que este livro era um dark, mas ao mesmo tempo era um livro picante. Vocês sabem que eu gosto de livros eróticos e fiquei naquela do dark romance, livros eróticos. Bom, bora, vamos ver. E deixem que vos diga também, porque felizmente eu tenho os melhores subscritores do mundo e houve alguém que me disse que a Penguin já anunciou que vai editar o segundo volume proximamente e eu quero muito ler o segundo volume desta duologia, que eu só descobri que era uma duologia depois de ter lido o livro, quando o livro acabou e eu percebi que teria que haver mais, e depois do comentário que a subscritora deixou. Bom, este livro é um livro que conta a história do Aidan. O Aidan é um advogado feroz, um advogado de acusação feroz, que nós conhecemos como sendo o advogado de acusação, como tendo sido o advogado de acusação no caso com um senador que é o pai da personagem principal da Calista. Portanto, a personagem masculina principal foi o advogado de acusação do julgamento do pai da Calista, que é a personagem feminina principal. E obviamente que a relação, estes dois vão ser o centro desta história. Eu podia-vos contar mais, até porque está na contracapa, mas não vos quero contar mais nada. Acho que isto era o que eu sabia quando resolvi começar a ler o livro, e deixem que vos diga que ainda bem, porque eu acho que fui para o livro com o conhecimento básico, essencial e o perfeito para poder usufruir da beleza de descobrir o livro ao longo destas páginas. Bom, temos, pois, então aqui alguém que é dominador, ou seja, a personagem masculina, e temos alguém que recentemente percebeu a fragilidade, mas ao mesmo tempo o estímulo que é não ser governada por ninguém e ter a liberdade de decisão em todas as situações da sua vida. E é este o problema entre este advogado e a Calista. É, por um lado, a sua forma de estar, que é uma forma de estar bastante dominadora por parte dele, e por parte dela esta liberdade que ela descobriu recentemente e da qual não quer abdicar. Muito engraçado perceber o valor do dinheiro nesta história, muito engraçado perceber o que é ter e não ter, o que é poder não pensar nele e ter que pensar nele sistematicamente. E esse é um aspecto que eu achei também muito interessante nesta história. É um livro que eu li assim, eu comecei no sprint de leitura à noite e acabei no outro dia, porque é um livro que se lê muito bem, é um livro que se lê num ápice, é um livro com uma escrita muito viciante e muito galopante, e depois chega-se ao fim e pensa-se, ok, espero que seja no princípio de janeiro que o livro vem, o outro, porque isto ficou mesmo naquela altura, uau, agora que estava, digamos assim, tudo resolvido e os pontos nos izinhos todos, eis que se descobre um i que tinha ficado escondido e what? Pronto, foi mais ou menos isto que eu senti quando acabei de ler este livro. No entanto, há uma coisa que eu tenho a certeza que é: vocês têm que ler este livro se gostam deste tipo de livros.
se gostam de livros em que as personagens principais sejam dominadoras, se gostam de livros com um bocadinho de spicy, só um bocadinho, também não tem assim tanto quanto isso, se gostam de livros em que há a vontade de e a vontade de entrar naquela relação, por um lado, e por outro, há sempre alguma coisa que vai meter, há sempre uma poeirinha no meio da engrenagem e que faz com que aquele passo que se deu à frente desse dois atrás. São personagens que estão bem construídas. Eu acho que ela tem alguns momentos em que nós podemos achar que ela é assim um bocadinho tola, mas a verdade é que também sabemos que ela teve um passado muito protegido e, portanto, também pode vir daí esta tolice ou esta falta de conhecimento da vida que ela tem. De qualquer forma, eu achei que ele, enquanto personagem, era uma personagem muito mais interessante a nível da construção do que propriamente a Calista. Outro aspecto que eu gostei muito neste livro foi o facto de nós termos capítulos alternados, ou seja, nós temos uns capítulos que são pela voz dele, sempre na primeira pessoa, e uns capítulos que são pela voz dela, sempre na primeira pessoa. E muitas vezes temos até o mesmo acontecimento ou parte do acontecimento do capítulo anterior contado pelo outro e visto pelo outro. Eu acho sempre isso muito interessante porque definitivamente, apesar digamos assim, apesar de nós acharmos que os factos são sempre vistos de forma diferente consoante quem olha para eles. E isso é interessantíssimo neste livro, dá para notar, dá para ver e dá para perceber que, inclusive, homens veem de uma maneira, mulheres veem do outro, dominadores veem de uma maneira, dominados veem de outra, e aqui que há uma aprendizagem da parte dela, de uma certa liberdade que até então ela não tinha tido e da qual ela não quer abdicar, mas às vezes não sabe como é que se deve impor para não abdicar dela, torna o livro muito interessante e torna esses pensamentos muito, muito, muito interessantes. Outro aspecto muito, muito interessante deste livro é a forma como a personagem masculina se vê a si mesma e a forma como a personagem masculina se autocaracteriza e reflete sobre aquilo e reflete sobre as mudanças que estão a operar em si mesmo. Isso é muito interessante de se ver porque prova que há aqui uma noção de alteração, há uma noção de que houve algo que despoltou uma alteração daquilo que era um padrão na vida da personagem até então e poder analisar, poder ver essa autoanálise é algo muito interessante e é algo que eu acho que enriquece muito o livro. Daí eu dizer que esta personagem masculina está brilhantemente bem construída e foi talvez aquilo que eu mais gostei neste livro, foi exatamente os capítulos os capítulos do Aidan em que ele é o narrador na primeira pessoa. É também um slow burn, sem margem para dúvidas, e torna-se então um slow burn ainda maior quando nós ficamos à espera do segundo volume, mas a verdade é que não é um slow burn daqueles que irrita e estilo, ok, nunca mais, não. Ele dá-nos, a autora dá-nos os elementos necessários para nós podermos continuar a ler, para nós podermos continuar agarrados à história e para nós podermos continuar a acompanhar estas personagens ao longo do seu caminho. É um livro que depois tem apontamentos de elementos importantes, como a proteção demasiada dos filhos. Portanto, tem uma série de elementos paralelos que a autora vai aflorando e que vai criando ambiente à relação entre as duas personagens, tornando essa relação consistente e não tornando apenas assim numa relação isolada, parecendo que esta está fora do mundo. É também um livro muito interessante no que diz respeito aos problemas da justiça, no que diz respeito aos tribunais, até porque, como eu já disse, ele é um advogado de acusação do Ministério Público e, portanto, é alguém que está dentro
da justiça dentro da forma como a justiça se mexe e que tem consciência daquilo que a justiça tem de bom e daquilo que a justiça tem de mau. Embora, enfim, a parte moral depois possa ser posta em causa, mas a verdade é que há aqui também uma representação da justiça muito interessante. Como veem, é um livro que eu gostei muito, é um livro que eu li muito depressa, é um livro que eu li muito depressa, mas que fui marcando, como se nota, e é um livro que eu agora estou desejosa para ler o segundo. Espero muito que venha dentro da data que a Penguin disse, porque quero muito continuar a ler esta autora. Eu sei que ela tem depois, para além desta duologia, dá-me ideia que ela tem uma segunda duologia, que eu espero também que a Penguin traga para Portugal, mas a verdade é que este foi um livro que me entusiasmou muito, que eu li muito depressa e que eu quero muito ler a continuação. Leiam agora, ofereçam de prenda de Natal, leiam depois quando vier a continuação. Bom, o importante aqui é lerem. Eu acho que este livro vale a pena ser lido e foi um livro que eu fui a medo, sem saber nada, com alguma... Enfim, aquilo que sabia não me dava muita segurança, mas a verdade é que foi um livro que eu adorei e eu acho que é uma prenda muito boa de Natal para quem gosta deste tipo de livros. E pronto, aqui fica a minha opinião do Quando Flores Minha. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.